Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa primeira aula vamos abordar os principais conceitos que envolvem sustentabilidade e riscos socioambientais e falar sobre as avaliações das condições de sustentabilidade de processos industriais. Diante dos impactos negativos provocados pela ação humana nos últimos anos, ter uma indústria sustentável que trabalha pela preservação ambiental e tem responsabilidade social em seus processos passou a ser uma necessidade. Mas o que é sustentabilidade nos processos industriais? Trata-se de um conjunto de práticas aplicáveis aos processos industriais que preza pelo uso de recursos naturais de forma renovável, inteligente, promovendo o desenvolvimento social sem comprometer o futuro das próximas gerações. A base teórica do conceito do Triple Bottom Line, criado em 1990 por John Elkington e divulgado no livro Canibais com Garfo e Faca, e depois também explorado no livro Pessoas, Planetas e Lucros, de Peter Fisk. Esses conceitos foram amplamente discutidos e divulgados na Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. John Elkington criou uma metáfora contábil que faz sucesso no mundo corporativo, o Triple Bottom Line. Por questões éticas e às vezes por puro marketing, algumas empresas passaram a cuidar da última linha do balanço contábil como se fosse tripla, com resultado social, ambiental e financeiro. Desde então, o mercado evoluiu com práticas de gestão e prestação de contas, chegando ao conjunto das práticas ambientais, sociais e de governança. Pensando em como uma empresa engole violentamente a outra para eliminar a concorrência, Elkington provocou com a pergunta do poeta polonês Stanisław Żerczak se seria um progresso se um canibal usasse garfo e faca. Para Elkington, sim, o uso de ferramentas mais civilizadas seria um progresso, um cuidado com as questões sociais e ambientais. Se a pergunta criou a analogia sobre uma empresa eliminando a outra, poderia um empreendimento poluidor também ser considerado canibal, porque elimina a biodiversidade e destrói o sistema climático? Precisamos reconhecer que as empresas são formadas por pessoas e que as pessoas têm um grau de parentesco com a Terra e com os demais seres vivos, que o planeta estaria em melhor harmonia se não fossem as ações humanas. Assim, o Triple Bottom Line tornou-se o tripé da sustentabilidade e corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos sociais, ambientais e econômicos. Envolve medições de caráter voluntário apresentados nos relatórios de sustentabilidade das empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A busca de relações harmônicas entre pessoas, planetas e lucros ilustra bem o Triple Bottom Line. Pessoas engloba as variáveis sociais que lidam com a comunidade: educação, equidade, recursos sociais, saúde, bem-estar e qualidade de vida. O planeta envolve variáveis de ambiente, relacionadas aos recursos naturais, qualidade da água e do ar, conservação de energia e uso do solo. Já o lucro trata de variáveis econômicas que lidam com as finanças corporativas, investimento e fluxos de caixa. Da relação entre pessoas e planeta, buscamos um resultado suportável, no sentido de auxiliar e sustentar. Da relação entre pessoas e lucro, buscamos um resultado justo e equitativo, que permita que as pessoas tenham um padrão de vida decente e que consigam satisfazer as necessidades básicas de uma família. E da relação entre planetas e lucro, buscamos um resultado viável, em que a exploração dos recursos naturais seja feita de forma a permitir sua recomposição e não comprometer seu uso pelas futuras gerações. A sustentabilidade só se obtém da interseção dessas três perspectivas. Outra iniciativa que despertou ações empresariais em prol da sustentabilidade foi a Agenda 2030 da ONU, um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Esse plano nasceu de um acordo firmado em 2015 pelos 193 Estados-membros da ONU.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são ambiciosos e interconectados, abordando os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas, empresas e governos. Cada um deve adaptar conforme as suas particularidades e contextos locais. Os objetivos e metas são integrados e abrangem as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômico, e podem ser colocados em práticas por governo, sociedade civil, setor privado e por cada cidadão comprometido com as gerações futuras. Com base na Agenda 2030, empresas de todos os setores têm se empenhado em adaptar suas práticas para tornar esses sustentáveis de uma forma mais sólida. Assim, destacam-se 6 princípios das empresas sustentáveis. Primeiro, buscar inovações e melhorias para superar o modelo atual. Segundo, inserir a sustentabilidade no seu planejamento estratégico. Terceiro, construir soluções viáveis e efetivas, em colaboração com funcionários, fornecedores, parceiros, comunidades e clientes. Quarto, desenvolver a cultura organizacional, estimular melhores práticas e valorizar soluções inovadoras, educar os stakeholders para perceber o valor da sustentabilidade. O quinto princípio, orientar a tomada de decisão para a construção de um modelo mais sustentável de negócio. E, finalmente, o sexto, educar gestores e líderes permanentemente para compreender e valorizar a interdependência entre os sistemas econômico, social e ambiental. Para avaliar as condições de sustentabilidade de processos industriais, são necessários considerar indicadores de desempenho de sustentabilidade, que podem ser divididos em 2 categorias: os indicadores gerenciais e os operacionais. São ferramentas de aferição dos efeitos positivos ou negativos das ações de intervenção da indústria no ambiente e na sociedade. De forma geral, podem ser agrupados em 4 grupos: os indicadores financeiros, relativos aos clientes, aos processos internos e à aprendizagem e desenvolvimento. Cada organização deve definir os indicadores mais adequados à sua área de atuação, mas, de forma geral, pode-se destacar, por exemplo, na perspectiva financeira, receita operacional, crescimento de vendas, retorno sobre o investimento, retorno sobre o patrimônio líquido, fluxo de caixa e custo por unidade produzida. Na perspectiva dos clientes, participação de mercado, tempo de resposta, entrega no prazo, reclamações e pesquisas de satisfação. Na perspectiva dos processos internos, temos a eficiência de materiais, lead time de fabricação, desperdícios e variação da eficiência do trabalho. E, finalmente, na perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento, podemos considerar número de novas patentes, de lançamento de novos produtos, o tempo para o lançamento de novos produtos e serviços e a satisfação dos colaboradores. O último tópico a ser tratado nessa aula são os relatórios de sustentabilidade, que são elaborados de forma voluntária pelas empresas. Um relatório de sustentabilidade é uma excelente ferramenta de gestão de comunicação sobre as práticas sustentáveis de uma empresa. Através deles são apresentados os indicadores sociais, econômicos e ambientais com maior transparência para a sociedade, acionistas, colaboradores e outros. Por meio dos relatórios de sustentabilidade, as empresas comunicam o seu desempenho e impactos em uma vasta gama de tópicos de sustentabilidade, abordando parâmetros ambientais, sociais e de governança. Ao contrário de relatórios estratégicos, contábeis e financeiros que são sigilosos, as empresas elaboram seus relatórios de sustentabilidade para uma ampla divulgação. A divulgação dos relatórios de sustentabilidade ajuda a aprimorar a relação das empresas com os seus stakeholders, clientes e investidores, além de facilitar a adoção de metas para o alcance de uma gestão cada vez mais sustentável. Existe uma metodologia padrão para elaborar um relatório de sustentabilidade, definida pela GRI, a Global Report Initiative, uma organização internacional de padrões independentes que ajuda empresas e governos a entender e comunicar seus impactos em questões como mudanças climáticas, direitos humanos e até corrupção. O modelo GRI aplica-se a qualquer organização, independente de seu porte, setor ou localização, e aponta informações confiáveis, relevantes e padronizadas.
e segue diretrizes que ajudam a determinar os impactos ambientais, econômicos e sociais das operações. Nos vemos em breve, até o próximo módulo.